Uhum. Desligada. Eu estou com meu computador, peço desculpa aqui. E agora também gostaria de avisar que para quem tiver o desejo de receber o certificado da palestra de hoje, que deixe o seu nome completo aqui no chat, juntamente com o seu e-mail, para que possa receber o certificado através do e-mail. Eu gostaria de, com muito carinho, cumprimentar a todos, agradecer a presença de cada um daqueles que participam de mais uma palestra dessa, da nossa querida casa, da nossa subseção. Agradecer de uma maneira muito especial ao nosso Dr. Murilo de Andrade, que hoje recebeu com carinho o aceite, né? E agradecer por abrilhantar essa tarde aqui, nossa, trazendo, dividindo, né, parte do conhecimento que o doutor possui, que nós sabemos que é imenso. Agradecer a presença de todos, os membros de comissões, na pessoa dos seus respectivos representantes. Como sempre, agradecer a nossa querida equipe da OAB, que faz com que tudo isso seja possível. E agradecer também a essa querida gestão, que sempre nos acompanha, através, hoje, de uma maneira especial, da doutora Ana Paula, representante, presidente da comissão organizadora dessa tarde, das pessoas idosas. E agora gostaria de pedir licença para poder fazer a leitura do currículo do doutor Murilo de Andrade. Dr. Murilo de Andrade, professor, advogado, criminalista, especialista em crimes contra a criança e adolescente, pós-graduado pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, Brasil, diretor da Comissão de Família da OAB Minas Gerais, presidente da Associação Brasileira Criança Feliz, palestrante, autor de vários artigos, colaborou na elaboração da Lei 20.584 de 2012, que institui a Semana de Conscientização sobre a Alienação Parental no estado de Minas Gerais. Doutor Murilo, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A casa é sua. Com muito carinho, passo a palavra ao senhor. Bom, primeiramente, é uma honra participar aqui da subseção de Praia Grande. Quero agradecer a todos, especialmente na pessoa da doutora Ana Paula, né? E fui convidado a falar sobre um assunto muito caro para mim, muito especial, no qual eu venho dedicando já há mais de uma década o combate à alienação parental, que, na verdade, são atos que dificultam a convivência entre parentes, né? Vamos dizer assim, de forma mais ampla. Óbvio que a Lei 12.318, que é a lei da alienação parental em si, ela é focada na proteção da criança, mas nós temos que adequar as nossas realidades, né? As nossas realidades do dia a dia, e que de algum tempo para cá, a gente vem observando que a alienação parental pode ser praticada também contra os idosos. Então, hoje aqui, acho que vai ser muito mais um bate-papo, muito mais uma troca de experiências, né? O meu objetivo aqui é a gente debater esse assunto e tentar entender esse fenômeno, que é a alienação parental como um ato de violência contra o idoso ou contra a criança. Obviamente que, em alguns momentos, eu vou trazer aqui a percepção da alienação parental em relação às crianças, mas o nosso foco hoje, em especial, é a alienação parental contra o idoso. Então, eu começo aqui dizendo um salmo que eu achei muito interessante. Agora, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares. Então, é isso que a gente tem que ter como objetivo. Então, nós, como filhos, né, não podemos desamparar os nossos idosos, e especialmente os nossos pais, né, os nossos entes queridos, vamos dizer assim,
já no inverno da vida, né? Então, a gente tem que ter esse olhar caridoso, esse olhar amoroso e acolhedor aos nossos idosos. Até porque nós, inevitavelmente, caminhamos para essa fase da vida. Bom, eu sou advogado criminal, atuo aqui em Belo Horizonte e em todo o território nacional, combatendo os atos de alienação parental. Me especializei nesse tema porque a alienação parental ela machuca, ela fere, ela distancia as relações familiares. E isso é uma coisa que vai contra a própria sociedade. Por quê? Nós, como pessoas e como entes que integram as famílias, o que a gente mais busca? É aproximação, é você ter os parentes próximos, para que você possa crescer como família, como sociedade, mas um amparando o outro. Então, é um assunto importante. Eu acho que a gente pode hoje, de alguma forma, esclarecer e vamos aí falar sobre esse assunto tão importante. Bom, a alienação parental, se a gente for fazer assim uma cronologia histórica, né, da alienação, eu tenho aqui alguns relatos dos primeiros atos de alienação parental que a gente pode identificar na história humana, que não tinha, obviamente, o nome de alienação parental. Mas nós podemos ver aí na própria Bíblia a situação de Abrão, Sara e Agar. Abrão era já idoso, lá com seus 80 e tantos anos, não podia ter filhos. Então, por uma questão divina, ele tem um filho com uma escrava, que é o crescimento da criança. O que acontece? A Sara começa a ter ciúmes do filho de Abraão e pede, então, que a criança e a Agar fossem expulsas da tribo lá. Então, nós temos aqui um primeiro ato onde a pessoa da família ela pratica um ato de alienatório, afastando a criança do próprio pai, e neste caso especial, um pai já idoso. Vamos lá. O artigo 3º do Estatuto do Idoso, né, que é a Lei 10.741 de 2003, ela é muito clara quando diz o seguinte, que é obrigação de toda a família, da comunidade, da sociedade, do poder público, assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, enfim, ao trabalho, à cidadania, mas o mais importante, ao respeito e à convivência familiar. O que a gente quer dizer com isso? Que é prioridade da sociedade e de todos que fazem parte dessa sociedade, inclusive pelo poder público, assegurar ao idoso uma convivência familiar saudável. E o que a alienação pode fazer com o idoso, nesse caso específico? Claro que nós vamos aprofundar aqui o tema logo adiante, mas um exemplo rápido para a gente poder se situar. Imaginem uma família onde nós temos um pai já idoso com 2 filhos. Esses 2 filhos, diante das circunstâncias da vida, eles são inimigos. Nós temos 2 filhos inimigos que não se falam. E um desses filhos pega este pai ao final da vida e o leva para sua casa para poder cuidar. E aí, em razão desse conflito, ele impede que este pai tenha contato com aquele outro filho, afastando a convivência desse
deste pai com a sua família, com os seus filhos, por uma questão de vingança, de ódio, de mau sentimento, e isso vai fazer com que este pai, com que este idoso sofra com relação a essa falta de convivência daquele outro filho no qual ele está afastado. Então, isso seria um ato de alienação parental objetivo e concreto contra o idoso. Vamos lá. O artigo 229 da Constituição também ele prevê algumas questões com relação aos idosos. Então, o artigo 229 diz o seguinte: os pais têm o dever de assistir a criança e educar os filhos menores. E os filhos têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência ou na enfermidade. Então, a nossa Constituição, ela garante também que não é só a obrigação dos pais cuidarem dos filhos, mas na terceira idade, naquele momento de fragilidade, naquele momento que a pessoa precisa de tranquilidade, já viveu tudo que tinha que viver, já construiu uma família, ele precisa também de um amparo da família. E a família não pode ser instrumento de ruptura de convivência. Vamos lá. O abandono, no caso de abandonar um idoso, até previsto no artigo 98, é considerado crime, ou seja, abandonar o idoso em hospital, em casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou por mandado. Então, nós temos aqui um tipo penal, nós temos aqui uma pena que varia de 6 meses a 3 anos para aquele que não ampara o idoso, que abandona o idoso. Oi? Tem alguém com áudio aberto. Tem algum áudio aberto aqui. Bom, então, o que a gente começa a construir aqui? Nós começamos a construir que a Constituição Federal garante aos idosos todo um amparo na velhice e também ele criminaliza os atos de abandono ou de falta de cuidado com este idoso. Então, são atos que em poucos momentos isso é falado, é debatido, é levado ao debate da sociedade, e isso é uma realidade que acontece com vários idosos, inclusive com filhos, que se afastam desses pais, colocando em casas de saúde e não mantendo essa relação de convivência mais próxima. Eu entendo aí que seria um ato de alienação parental omissivo, de omissão. Você impede que este idoso, que este avô, ou que esse avô, esse pai, conviva com os seus filhos, conviva com os seus netos, e o meu entendimento é muito claro com relação a isso. Isso, para mim, é um ato de violência. Tá? É um ato de violência psicológica, um ato de violência moral e um ato de abandono, que deve ser combatido de forma muito, muito séria. Nós precisamos, da mesma forma que precisamos olhar para as nossas crianças que são vulneráveis, da mesma forma nós temos que olhar para os nossos idosos. Do mesmo modo, então, propiciar aos pais idosos a convivência familiar é um dever dos filhos ou de seus curadores. É o que eu acabei de dizer. Você pegar um idoso e abandoná-lo num hospital, abandoná-lo numa casa de saúde, enfim, uma casa de saúde, e não propiciar esse contato desse idoso com os seus entes mais próximos, eu considero um ato de violência, um ato além de estampado como crime, um ato de imoralidade dos filhos, ou de quem é que preste esse cuidado a esse idoso.
Vamos lá. A Lei 12.318, quando a gente fala dos atos de alienação para a criança, se nós observarmos a redação, ela se enquadra perfeitamente ao idoso. Porque o que é o conceito de alienação parental? Bem resumidamente, é causar um distanciamento da criança a um dos genitores, causando prejuízo à convivência. E é exatamente isso que pode acontecer também com a pessoa da terceira idade. Então, vamos lá, o que diz a lei. Considera-se atos de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós, por quem tenha a criança ou adolescente sua autoridade, guarda ou vigilância, para repudiar o genitor ou causar prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção do vínculo com este. Se nós fizermos uma analogia à questão do idoso, ela se enquadra perfeitamente. Porque a gente poderia ler muito bem a definição de alienação parental como a interferência de alguém que detém a autoridade, a curatela ou a vigilância de um idoso, causando prejuízos à manutenção dos vínculos afetivos com os outros entes familiares. Então, se isso for de forma deliberada, né, além de podermos utilizar a Lei 12.318 como analogia, se nós utilizarmos também o Estatuto do Idoso, a gente pode considerar que esses atos são considerados também atos delituosos, inclusive com previsão de pena. E a prática de alienação parental, ela fere um direito fundamental da criança. Também eu entendo que fere o direito fundamental do idoso, de uma convivência familiar saudável. E qual que é o objetivo? Prejudicar a realização de afeto nas relações com os filhos, com os seus entes, com seus familiares, né? Então, quando a gente tem um olhar para o idoso de forma afetuosa, de forma a acolher esse idoso, de acolher esse avô, de acolher esse pai já no final da vida, ao invés de segregá-lo dessa convivência familiar, nós temos que fazer o contrário. Nós temos que aconchegar, nós temos que amparar, nós temos que cuidar. Então, a relação entre o idoso e a criança, é possível a gente fazer um paralelo, ou é possível a gente fazer uma analogia à lei de alienação parental da criança? Eu entendo que sim. Eu entendo que é viável. Eu entendo que a alienação parental ela não pode ser considerada exclusivamente a um tipo de gênero, por exemplo, a criança, né? A alienação parental pode ocorrer também com os avós. A alienação parental ela pode ocorrer até entre irmãos, né? Onde um irmão impede que os sobrinhos convivam com os seus tios por questões mal resolvidas entre esses irmãos. Ou seja, alienação parental, o nome alienação parental poderia ser facilmente substituído por afastamento familiar, né? Se a gente for pensar de uma forma mais ampla a essas ações. Também no Estatuto do Idoso tem algumas medidas de proteção, né? Por exemplo, a contida no artigo 43, onde as medidas de proteção a idosos são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos na lei do Estatuto do Idoso forem ameaçados ou violados, né? Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso da família
pelo curador ou pela a entidade de atendimento. É o que nós acabamos de falar. Então, é possível pedir medidas de proteção ao idoso para que ele tenha uma convivência familiar saudável? Nós estamos vendo que sim, que o próprio Estatuto do Idoso ele prevê essa possibilidade. Né? Nós temos essa possibilidade de buscar. E aí vamos em frente. O artigo 45 da mesma legislação, onde, verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, né, a requerimento daquele, né, de quem estiver fazendo este requerimento, pode determinar, entre outras, as seguintes medidas: encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade a esse idoso, né? A pessoa ela é intimada, ela é encaminhada, ou ela vai responder, né? Pela responsabilidade que ele tem perante este idoso, né? E isso, obviamente, tem sanções, temos proteção, tem a proteção legal, tem a proteção do Estado, um dever da sociedade, um dever da família, né, em blindar e em proteger, utilizadas analogicamente contra a alienação parental na melhor idade. Bom, então nós já falamos sobre a legislação, o estatuto, e o que a gente poderia utilizar também de forma analógica a quem pratica os atos de alienação parental contra o idoso. A Lei 12.318, como nós estamos fazendo desde o início um paralelo, nós identificamos que é possível alguns tipos de aplicações de sanções. Tá? Então, vamos lá. O artigo 6º diz: caracterizados os atos de alienação parental, né, ou qualquer conduta que dificulte a convivência, então, a palavra-chave é alguma ação que dificulte a convivência do doente parental, né, na melhor idade, com os outros membros familiares. Este é o ponto central. Então, uma ação, um ato objetivo que dificulte a convivência. Podem ser praticados, podem ser aplicadas algumas sanções, né, de acordo com a gravidade do caso. Pode ser declarada uma ocorrência de alienação parental e aquela pessoa que está praticando, ela pode ser advertida? Sim. O judiciário pode chamar, por exemplo, como eu dei aquele exemplo, de um dos filhos que impede que o outro irmão tenha contato com o pai. Podemos buscar nas medidas protetivas, utilizando analogicamente a 12.318, uma advertência a esse filho que impede o seu pai de conviver com os outros filhos ou com os netos? Podemos. A gente pode pedir que o judiciário se manifeste, até porque é uma obrigação do judiciário. Nós podemos pedir que seja ampliada essa convivência desse idoso com a família que está sendo impedida de conviver com ele? Podemos também. É viável. É viável que a gente possa utilizar esse tipo de mecanismo. Nós, como operadores do direito, nós temos que entender o seguinte: nós fazemos a jurisprudência. Quem faz jurisprudência é advogado. Quem faz jurisprudência não é juiz. Somos nós, operadores de direito, que criamos as nossas teses. As nossas teses, elas são apreciadas inicialmente em primeira instância. Se nós tivermos a convicção, nós vamos para a segunda instância e, quem sabe, nós vamos às instâncias superiores e, muitas vezes, nós, advogados, fazemos a jurisprudência. Então, eu entendo muito viável a aplicação analógica da 12.318 em relação aos idosos em situação
de dificuldade de convivência. Pode ser ainda estipulado multa, pode ser quem está praticando essa dificuldade de convivência, pode ser determinado compulsoriamente que ele seja acompanhado por psicólogos, né, sendo a pessoa ser encaminhada a tratamento psicológico ou psiquiátrico, né? Pode haver um pedido, aí vamos aqui fazendo também analogicamente uma alteração da guarda ou daquele cuidado, ou inversão? Pode. Se nós temos um filho que está praticando, no meu entendimento, um ato de violência psicológica contra o pai, contra o próprio pai, impedindo que este avô, este pai, conviva com os outros filhos, com os netos, com os próprios irmãos, né, deste idoso, o judiciário pode determinar que uma terceira pessoa assuma os cuidados desta pessoa. Enfim, há várias possibilidades que nós podemos utilizar como advogados, ações de proteção a essa pessoa que muitas vezes ela está debilitada, já idosa, e muitas vezes é impedido de forma mais efetiva, conviver de forma harmônica com seus outros familiares. Vamos lá. Um exemplo concreto de alienação parental contra o idoso. É o que eu falei. Pense na seguinte situação. O pai se separou da mãe e constituiu uma nova união, havendo animosidade entre os filhos já adultos do primeiro casamento e da atual companheira. Como se não bastasse, esse pai não anda muito bem de saúde e, por conta desses conflitos, a nova companheira impede que os filhos do primeiro casamento visitem o genitor, né? Que não está fisicamente ou psicologicamente bem para fazer valer as suas próprias vontades. Então, aqui é um outro caso, né? Então, uma pessoa, ela se casa novamente, então vamos dizer a madrasta, por uma animosidade com os filhos do primeiro casamento, começa a impedir que esses filhos visitem o pai, convivam com o pai, levem os netos para ver ali o avô. Então, isso também é uma situação muito comum e é um caso concreto que a gente, em alguns momentos, aí, a gente se depara no nosso dia a dia ou no nosso mistério, né? Na nossa advocacia, a gente se depara com alguns casos nesse sentido. Aqui tem um agravo de instrumento, eu trouxe aqui um exemplo, uma ação de regulamentação de visita aos pais idosos. Olha que legal. É o que nós falamos. Quem faz jurisprudência? Somos nós. Olha só, os filhos pedindo visita aos pais. E olha só o princípio do melhor interesse do idoso. Olha que bonito isso. Análise do conjunto fático probatório. Verificados os requisitos autorizadores da antecipação da tutela, do artigo tal, há de se deferir a medida. O direito de visitação dos filhos deve ser disciplinado com cuidado e não colocar em risco a integridade física e emocional dos anciões. Deve-se preservar com prioridade o melhor interesse do idoso, evitando impor-lhes inconvenientes com o deslocamento de um lar em que reside devido à sua condição especial. Qual que é essa situação? É justamente isso. Da mesma forma que o idoso ele tem o direito de conviver com toda a sua parentela, ele não pode também sofrer com brigas internas de familiares. Então, assim, eu quero que, por exemplo, os filhos, olha, eu quero que esse final de semana o papai fique aqui na minha casa. No outro final de semana, eu quero que o papai fique aqui na casa da praia. Não, agora eu quero que o papai fique aqui comigo aqui em Minas Gerais. Não, eu quero que ele vá aqui para o Espírito Santo.
Então, é claro que há nós estamos colocando aqui como exemplo essa hostilidade, essa dificuldade entre os próprios filhos, né? E não observando o melhor interesse do idoso, né? Então, nós estamos vendo aqui na prática que já existem decisões judiciais nesse sentido, de propiciar a proteção do ancião, mas garantindo aos filhos, aos netos, aos próprios irmãos o direito de convivência, porque é um direito previsto tanto na Constituição quanto nas leis ordinárias. Cumpre alertar que o caso agravante coloca empecilhos ao cumprimento da determinação judicial, o fato deve ser levado ao conhecimento do juiz, que tomará as providências cabíveis. É isso que nós falamos, utilizar o artigo 45 e 45 e 43 do Estatuto do Idoso, pedindo as medidas de proteção e medidas de proteção a este idoso. Prosseguindo, aqui eu finalizo com a minha foto já idoso. Eu acho que eu vou ser um velhinho bem simpático, né? Deixo aqui os meus contatos. Eu acho que nós fizemos aqui um assunto novo, um assunto que nós temos aqui. Nós estamos construindo esse debate, nós estamos construindo essa situação, mas eu estou disposto aqui a gente agora para que a gente possa conversar, que a gente tenha um tempo maior para debates, para discussões, para poder entender um pouco melhor essa questão na prática e quais as ações que nós podemos utilizar na proteção dos nossos velhinhos, igual eu aí, que já estou caminhando aí para esse caminho e logo estou chegando aí. Eu quero saber qual foi o aplicativo que o doutor usou, porque ficou bonito, viu? Eu quero fazer uma simulação, mas eu quero ficar bem assim também. Eu acho que foi aquele do Facebook, eu não me lembro agora. Eu posso tentar olhar depois e te depois passo. Inbox, né, doutor? Inbox. Tá certo, senão o pessoal vai saber, né, que eu usei aí a minha parte de manhã. Mas tá certo. Isis, eu acredito que a gente já tem uma pergunta no chat, é isso? Vamos passar isso mesmo, doutora. A pergunta é da doutora Mariana Custódio. Ela pergunta qual a obrigação daqueles filhos que se omitem de auxiliar no cuidado dos pais, aqueles que deixam os cuidados de um filho. Nesse caso, pode ser considerado alienação parental também? Bom, eu acho, pelo que eu entendi, é o seguinte, é quando há vários filhos, mas apenas um que se coloca à disposição do cuidado deste pai. Se for essa questão, talvez seja uma alienação inversa, porque ou autoalienação, vamos dizer assim, aonde os outros filhos delegam a um dos irmãos o cuidado exclusivo daquele pai idoso e eles, se eles não compartilharem esse dever, essa obrigação de cuidado com o pai, pode até ser considerado uma alienação, mas eu acho que seria muito mais uma situação de abandono do que de alienação parental em si. Eu acho que aí a responsabilidade é aquela responsabilidade que nós vimos aí no Estatuto do Idoso. Não sei se eu consegui responder de forma clara e objetiva. Com certeza conseguiu. Isis, alguém mais? Tem mais alguma pergunta no chat? Eu não estou vendo aqui. Não, doutora, só tem essa pergunta mesmo. Certo. Maravilha, então. Bom, então, nesse caso, doutor, eu vou passar novamente a palavra para o senhor, para que o senhor possa apresentar suas considerações finais, a sua conclusão, e estamos aqui. Se aparecer alguma outra pergunta, a gente avisa o senhor. Bom, eu acho que nós colocamos hoje aqui o que é alienação em si. A alienação parental ela é um ato que, no meu entendimento, é um ato de
de agressão, é um ato de violência. E nós não podemos deixar de fazer esse paralelo com as crianças, né? Da mesma forma que os infantes necessitam de um cuidado no início da vida, né? E os pais, eles são responsáveis por essas crianças. Da mesma forma como nós vimos aqui na legislação, os filhos também são obrigados a cuidar de seus pais, a cuidar dos seus entes idosos. Isso é uma obrigação de filho. Agora, mais do que lei, né? A lei, ela está ali, ela tá posicionada, ela está direcionada, mas eu acho que é uma questão de caráter, é uma questão de formação, é uma questão de princípios, né? Hoje nós estamos vivendo numa sociedade tão efêmera, onde as relações são superficiais, nós vemos aí os cuidados muitas vezes são delegados, né? Eu estou falando aí questão de filhos, claro que a nossa realidade hoje é completamente diferente. Não estou dizendo isso, por exemplo, para quem sai para trabalhar cedo e volta à noite, deixa o filho na creche ou na escola. Eu não vejo isso como um abandono, pelo contrário, é uma necessidade, é um esforço que nós pais fazemos para dar um futuro melhor para os nossos filhos. Agora, no final, no outro lado, depois de você ter construído uma pessoa, auxiliado ela a vencer na vida, no final da sua vida, quando você precisa de um cuidado, você é abandonado, é descartado. E estou falando isso com muita tranquilidade, porque isso acontece. Isso acontece. Infelizmente acontece, né? Da mesma forma que tem pais e mães que abandonam os filhos, tem filhos que no final abandonam seus pais. Então isso é um desamor, né? É o desamor, é a falta de princípios, são os valores deturpados, né? É a falta de uma construção moral sólida. Então, nós temos que resgatar esses princípios de amor, de família, de um cuidado com o próximo, né? E quando a gente fala o próximo, é aquele próximo do lado, né? É o pai, é a mãe, é os filhos, são os tios, reconstruir esses laços, né? Eu brinco hoje com os meus alunos que as nossas reuniões hoje com os pais, até mesmo com os nossos pais, é tudo por WhatsApp, né? As nossas relações são virtuais, né? Obviamente, nós estamos passando por um momento difícil de distanciamento e temos que ter cuidado também com os nossos idosos com relação à Covid, mas depois que isso passar, depois que essa situação passar, o abraço, a proximidade, o almoço de domingo, as conversas saudáveis de final de semana, nós precisamos mudar. A gente precisa resgatar isso. Eu acho que essa ruptura social que nós tivemos, que a natureza, vamos dizer assim, proporcionou, eu acho que não adianta a gente só passar por essa questão da pandemia, nós temos que fazer reflexões. O que é importante, né? O que é importante para mim? O que é importante para os meus pais? O que fica de exemplo depois de tudo isso? Eu acho que é o afeto, é a falta de proximidade, é o abraço, é o carinho, é estarmos juntos, né? É o cuidar dos meus. Então é isso que a gente tem que buscar agora, né? Eu deixo aqui essa reflexão e volto àquela a primeira frase da minha palestra com vocês. Agora que eu estou velho, não me abandone, né? Então é isso. Não vamos abandonar os nossos pais, não vamos abandonar os nossos parentes. Eu acho que necessitam desse carinho, desse afeto, né? E é isso. Eu acho que a gente renasce como sociedade
Eu acho que a gente renasce como pessoas. A gente, certamente, nós vamos sair dessa pandemia melhores do que entramos. Então, deixo aqui ainda aberto para qualquer outra intervenção ou pergunta, mas eu quero deixar aqui a subseção de Praia Grande o meu melhor abraço. Meu abraço mais apertado, meu abraço mais aconchegante e o meu beijo do lado esquerdo do rosto para ir direto para o coração. Que maravilha. Abraço recebido carinhosamente, doutor Murilo. Doutor, eu gostaria de, em nome da doutora Ana Paula Piedade, pedir desculpas pela ausência dela nessa tarde, que teve um imprevisto de última hora, bem na hora de iniciar a nossa palestra, mas faço às vezes dela, talvez não com a mesma propriedade, elegância e profissionalismo qual a doutora possui, mas quero agradecer de todo o meu coração, em nome da nossa querida subseção, mais uma vez, por esse aceite do doutor de estar aqui conosco nessa tarde, abrilhantando, como sempre, né, com grande conhecimento, num tema excepcional, um tema maravilhoso, principalmente se tratando aqui do nosso cenário no Brasil, onde, por motivo da baixa de natalidade, por consequência, o aumento da quantidade de idosos que temos aqui no nosso país, a verdade é que as questões, as necessidades nesse sentido são cada vez maiores, e hoje é uma palestra especial para mim, um assunto que muito me toca. Eu sou uma pessoa que, para quem me conhece, sou muito família, eu cuido de um idoso, perdi minha mãe recentemente, atualmente cuido do meu pai, que está com quase 80 anos, eu sei a necessidade desse carinho, desse amor, e a palavra-chave, a frase-chave é essa que o doutor disse, que infelizmente hoje nós sofremos com o desamor, né? Eu sempre digo isso, é a falta de amor que traz por consequência todos esses outros problemas. Se tivéssemos o amor suficiente uns pelos outros, não precisava nem ultrapassar, bastava que fosse o suficiente. A maior parte desses problemas não existiriam, o direito, a legislação não teria necessidade, nós, na qualidade de advogados, não precisaríamos lutar tanto pelo básico, né? Luta-se pelo básico, algo que não deveria ser mérito e nem conquistado através de ações ou de lei. Deveria ser natural, deveria ser inerente dos seres humanos, proporcionar isso no mínimo para os seus. Mas, né, nesses tempos líquidos, nessa geração efêmera, como o doutor bem disse, é uma grande pena, mas sofremos com esse tipo de coisa. Eu entendo que toda forma de agressão, toda forma de omissão deve ser veementemente repudiada, como o doutor mesmo disse, e agradecemos essa alegria de ter hoje um profissional tão excelente nos trazendo essas informações importantes, doutor. Agradeço imensamente em nome da nossa subseção por essa tarde conosco, viu? Você é muito gentil. Eu fico aqui, recebo esse carinho aqui de vocês. E me coloco sempre à disposição, o que vocês precisarem, e sempre estarei aqui à disposição de vocês. Sempre, 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 sempre. Maravilha, a casa está aberta e que seja assim, desse jeito, né, com esse abraço forte, com esse abraço carinhoso, com esse beijo do lado esquerdo, que possa ser em breve de forma presencial, né, doutor? Que Deus nos abençoe e que esse cenário acabe logo, né, de pandemia, para que a gente possa poder curtir aí de novo como bons latinos esse carinho presencial que a gente gosta sim, né? Muito! Maravilha. Então eu quero finalizar deixando aqui os agradecimentos a todos os participantes mais uma vez, todos aqueles que nos assistiram, nos ouviram. Quero agradecer, como sempre, a todos os membros de comissão, na pessoa dos seus devidos representantes nessa tarde. Agradecer mais uma vez o doutor Gonçalo por essa excelente gestão que tem feito aqui conosco, nos permitindo a oportunidade de conhecermos cada vez mais através de profissionais que estão sendo chamados. Agradecer a doutora Ana Paula Piedade, que foi muito feliz na escolha do profissional que trouxe hoje para nós aqui, né, o querido professor Murilo. E gostaria de pedir licença para fazer a leitura dos nossos próximos eventos. Dia 30/6/2021, às 16 horas, na plataforma Zoom, teremos a nossa palestra de Intolerância Religiosa e o Racismo, com o expositor Babalaô Ivanir dos Santos. No dia 20/7/2021, às 16 horas, também pela plataforma Zoom, teremos o tema do
litígio à mediação, com a expositora doutora Cíntia Zacariotto, no dia 27/7/2021, às 16 horas, liquidação de sentença em matéria previdenciária, com o expositor doutor Sérgio Jeromes, no dia 29/7/2021, às 16 horas, tema Lei Maria da Penha, no âmbito das atribuições da Polícia Judiciária, com a expositora doutora Lívia Cristina Bonella. E, por fim, avisar que continuamos com a nossa campanha do Lacre Solidário, com arrecadação de lacres e tampas plásticas nos pontos de coleta Casa da Advocacia e Cidadania de Praia Grande, com a coordenação da campanha através da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Doutor Murilo, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu espero que em breve possamos participar de mais uma palestra do senhor e que seja presencial. Receba o nosso carinho, receba o nosso agradecimento também do lado esquerdo para que caia direto no seu coração. Muito obrigado. Essa eu vou guardar, eu gostei dela. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos. Tchau, doutor. Obrigada. Tchau, um abraço. Obrigada a todos, um forte abraço, uma excelente tarde. Tchau. Tchau para todos. Deus abençoe. Amém. Amém.